Fala pessoal que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Começa agora mais um episódio do Bate-Papo com Dantas. Hoje eu recebo aqui na nossa emissora Thaís Margarido, que é jornalista e secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade de Guarujá. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Thiago. É sempre um prazer. Thiago Dantas, né? Um bate-papo com Dantas. Exato. É sempre um prazer estar com você, com o telespectador da TV Cultura e a gente trocar experiências, mas mais do que isso, levar informação de qualidade para quem está em casa. Legal. Thaís Margarido, como eu disse no começo aqui da nossa entrevista, jornalista, passou por algumas emissoras de TV aqui na nossa região. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá como jornalista, ainda atuando a favor da população, né? Afinal de contas, você está como uma gestora pública, mas não deixa de cobrar o poder público para que as coisas andem. Conta um pouquinho da sua trajetória para o pessoal de casa. Thiago, jornalista a gente sempre vai ser, né? A nossa profissão. Então, eu sou muito feliz e realizada. Foram 21 anos trabalhando como jornalista, como repórter, apresentadora, editora. Sou apaixonada pela nossa área. E sempre o que me moveu muito dentro do jornalismo era o fato de eu poder ser a voz, como você é hoje. A voz de centenas de telespectadores que muitas vezes querem ser ouvidos e não são, inclusive pelo poder público. Então, quando eu fiz a opção de escolha, quando eu recebi um convite para deixar o jornalismo depois de 21 anos e assumir como secretária municipal, e era justamente na cidade onde eu nasci, onde eu vivo até hoje, de primeiro eu aceitei. Foi em 2017 essa transição? Foi. Na verdade, era final de 2016, a gente fez a cobertura política, natural, eleição, e quando acabou, as eleições acabaram, passou novembro. Em dezembro, eu recebo uma ligação do prefeito que tinha sido eleito, me fazendo um convite para ser secretária. E eu fiquei surpresa, falei, mas como assim eu, né? E ele falou, quando você me entrevistou no estúdio da TV Record, você falou assim para mim, fez uma série de perguntas e falou, o senhor está preparado para reerguer Guarujá? Então hoje eu te pergunto, Thaís, você não quer vir comigo me ajudar a reerguer Guarujá? E eu entendi que era uma missão minha. Na época eu deixei a emissora, ingressei nesse segmento que estou até hoje, me apaixonei, porque você vê que na verdade é uma continuação da nossa profissão. É uma continuidade. Eu só saí da tela da TV, mas continuo procurando ser a voz da população dentro da gestão pública, ou seja, executando, tirando do papel os projetos que sejam de bem comum, desde a área da saúde, educação. Hoje eu estou à frente da pasta de desenvolvimento econômico e portuário da cidade do Guarujá. Então, o que essa pasta traz para a população? Desenvolvimento econômico, o que é isso? Capacitação de mão de obra, geração de emprego e renda, dar a oportunidade para que as pessoas possam projetar o futuro. E isso é missão, Thiago, isso é missão. Estar na gestão pública não é estar na política. Sim, política fazemos todos os dias. A sociedade vive numa política constante. É você poder deixar legado, é você poder fazer, colocar a mão na massa e realizar para atender e deixar com que a população tenha um mínimo de igualdade social. Com certeza. Nessa primeira experiência como gestora pública, você assumiu a Secretaria de Turismo do município do Guarujá. Foi. E o turismo é um dos motores do desenvolvimento econômico do município do Guarujá. Quais são os principais entraves, na sua visão, para o desenvolvimento do turismo aqui, não apenas no Guarujá, mas também na região? Primeiro passo, eu acho, Thiago, que não tem mais que existir o turismo municipal, e sim o metropolitano. Então nós somos uma região bem diferenciada em relação a outras do estado de São Paulo. São 9 cidades completamente interligadas. O turista que vem de fora, principalmente o estrangeiro, que às vezes vem de cruzeiros da Europa para cá, ele consegue, se a gente parar para pensar, em 2 dias conhecer no mínimo 5 cidades. Ele desce em Santos, ele atravessa para o Guarujá, ele consegue conhecer Guarujá e Bertioga no mesmo dia. Ele volta para Santos, no outro dia ele consegue Santos, São Vicente e Praia Grande, porque elas estão interligadas. Se ele estender um pouquinho mais, ele vai para Mongaguá, vai para Itanhaém e termina em Peruíbe. E aí eu faço outro caminho reverso. Ele vai para o Guarujá, conhece as belas praias que o Guarujá tem, estende até Bertioga, aldeia indígena, o Forte de Bertioga, conhece aquela característica de Bertioga que é peculiar, é única, e aí ele se estende e vai conhecer as melhores
cachoeiras e 44% da costa da Mata Atlântica dentro da cidade de Cubatão, que não é só indústria. Vai lá conhecer a Lagoa Azul, que é inédita em todo o estado de São Paulo. Nem o Nordeste tem uma Lagoa Azul como Cubatão tem. Então, assim, precisa uma união dos 9 municípios, entender e trabalhar um turismo de propagação metropolitana. E como é que foi esse trabalho como secretária de turismo na cidade de Cubatão? Porque Cubatão realmente não é tão conhecida, né, como os outros municípios, por não ter praia. E aí como é que foi esse trabalho para desenvolver um projeto para propagar Cubatão? Então, veja só, quando eu assumi a Secretaria de Turismo no Guarujá, em 2017, que eu fiquei 2 anos e meio, depois eu assumi outra secretaria, no Guarujá qual era a missão? Era trazer de volta para a cidade os proprietários das casas e apartamentos de veraneio. Guarujá sempre foi uma cidade de veraneio. Então era trazer o turismo de qualidade. Férias de julho não tinha sol, mas os proprietários vinham para cá com seus filhos. Brincar na praia, fazer uma atividade física. Quando eu fui para Cubatão, como eu não sou de Cubatão, tudo que eu olhava me encantava. E aí eu descobri que 44% da costa da Mata Atlântica está dentro da cidade, do perímetro urbano. Isso é inédito. Você ter avistamento de pássaros, espécies raras. Estrangeiros são apaixonados por isso. Você ter inúmeras quedas d'água, as cachoeiras, a Cachoeira Véu da Noiva, o Parque do Rio Perequê. Fora isso, a Lagoa Azul e tantos outros monumentos e pontos históricos. Além disso, Cubatão tem uma rota cicloturística maravilhosa que passa pelo Caminho dos Pilões. Então você está no meio da cidade ao mesmo tempo com a natureza pura, com água cristalina. Então as pessoas desconhecem as belezas naturais que Cubatão tem. Então minha missão em Cubatão foi o quê? Propagar essas belezas naturais, mostrar que Cubatão não é só indústria, pelo contrário, e a gente reabriu, que ficou como um marco histórico, os Caminhos do Mar, né, que hoje está sob a gestão da Parker Tour, que é uma concessionária do governo do estado, mas hoje você pode fazer toda aquela trajetória da Estrada Velha de Santos, saindo de Cubatão até São Bernardo do Campo. Vamos falar um pouquinho, voltando ainda falando sobre gestão pública, mas política propriamente. Em 2020 você foi candidata a vereadora pelo Guarujá, na última eleição, candidata a prefeito também pelo município do Guarujá. Como é que foi essa experiência de lidar literalmente com a população, pedir votos, como é que foi esse trabalho? Tiago, a gente é repórter, né? A gente está sempre no meio do povo, no meio das pessoas. Eu amo amar as pessoas. Isso é meu, eu sinto às vezes que foi assim, um dom que Deus me deu. Eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de conversar. Eu acho que o que fica da vida são os relacionamentos. Títulos passam, cargos passam, microfones com siglas de emissoras passam. Verdade. Mas o relacionamento fica. Eu poder encontrar com você, Tiago, daqui 20 anos. Tiago, ô Thaís, e a gente se ajudar. Minha mãe já dizia, num dito muito popular, vale muito mais um amigo do que dinheiro no bolso. E isso é verdade. E a pandemia, em 2020, veio para mostrar isso, né? Enfim, em 2020, depois de 4 anos, como minha primeira experiência na gestão pública, eu tomei a decisão de vir candidata. Por quê? Porque eu sentia que eu precisava de autonomia para poder fazer ainda mais daquilo que foi me permitido fazer. E isso foi uma comoção que veio de dentro da secretaria onde eu fazia gestão. Os servidores municipais, os comissionados, as pessoas que trabalhavam comigo começaram a colocar essa ideia. Secretária, vem candidata a vereadora, a gente precisa de uma vereadora como a senhora, olha os seus projetos, vamos ampliar. E aí foi vindo essa comoção e eu realmente perguntei para Deus se era isso que ele queria, porque do mesmo jeito que eu fui muito tempo produtora, ficava atrás das câmeras, um dia eu fui para frente das câmeras, a mesma coisa, enquanto eu estava na mesa como secretária, ir para a frente pedir voto, né? Nunca tinha passado isso na minha cabeça, jamais. E aí eu tomei a decisão depois que realmente eu senti que Deus permitiu com que eu fosse candidata. Fui, fiquei como primeira suplente, tive 2.153 votos, uma campanha super assim, feita de amigos, de amor, nós não tínhamos recurso financeiro, a não ser o que veio do partido, que era por lei a cota da mulher, passou. E aí isso só mostrou, quando a gente fez um mapa, um levantamento do meu mapa, que eu tinha tido voto em todos os colégios eleitorais da cidade. Então não era uma vereadora de bairro setorial, que a cidade toda conheceu a Thaís Margarido, eu sou nascida e criada lá, e a cidade toda veio. Claro, a TV deve ter ajudado muito, porque foram 20 anos na frente da TV. Então, isso fez com que as pessoas começassem a falar, Thaís, você não pode desistir, são 2.053 pessoas que apostaram em você. Isso foi só o caminho para a gente vir em 2000, agora em 24, pleiteando já a prefeitura mesmo, porque eu entendia que havia uma necessidade de eu passar por esse processo
E hoje estou no governo numa composição, eu não fui para o segundo turno, fiquei em 4ª colocada, fiz uma composição com o prefeito Farid Madi, que gentilmente me convidou para fazer parte do governo, porque ele entende que nós temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos de reerguer o Guarujá. E a eleição de 2024 não foi tão legal, né, Thaís? Gostaria de falar a respeito? Foi uma eleição bem disputada, bem difícil, no Guarujá é difícil. Há um machismo muito notório, ele é real, não é velado. E assim, a gente, em 2024, no finalzinho da campanha, eu sofri um atentado, que inclusive a gente até causou estranheza porque o processo foi arquivado e a gente ficou sem saber o porquê. É claro que a gente, como jornalista, tem as nossas fontes, chegam informações de todas as partes. Mas fato é que, depois de eu fazer uma caminhada no bairro Santa Cruz dos Navegantes, um bairro que me recebeu super bem, foi uma caminhada muito legal. Nunca levei minha filha para fazer campanha comigo, exatamente aquele dia. Levei a minha filha caçula, porque eu já estava sentindo muito a minha falta. Já era a reta final da campanha. E na volta, inclusive a Adriana que está aqui comigo, que é a minha assessora pessoal, minha amiga, minha irmã, assim, parceira, estava dirigindo o carro. E a gente, na hora de... Acabou a caminhada, nós tínhamos ainda um outro evento à noite. E aí, inclusive, a filha de um candidato a vereador pediu, como estava junto com a minha filha, para vir no carro com a gente. Como o carro que o pai dela estava puxando a carretinha de som, eu falei, não, deixa ela com a gente, vou passar para elas fazerem um lanche e a gente segue para outra agenda. E na saída do bairro, nós estávamos vindo quando a gente começa a escutar uns tiros. Como eu estava com o carro blindado fazia uma semana, porque realmente já estavam preocupados, não que eu tivesse sofrido ameaça, mas a gente sabe que a campanha no Guarujá é difícil, então falaram, Thaís, não custa você andar, você é a única mulher, eu tinha começado a subir nas pesquisas, então com isso, eles trouxeram um carro, o próprio partido trouxe um carro blindado, e eu comecei a escutar os tiros, mas muito distante, um estampido assim, eu não achei que fosse no nosso carro. E aí ela começou a falar, é aqui, começou a gritar, e eu falei, acelera, vamos sair. E assim a gente foi. Te emociona, né? Tá com a tua filha, né? É complicado. Sensação horrível. Pessoal, depois de um depoimento desse, eu vou fazer uma pausa, vou pro intervalo, e daqui a pouquinho a gente tem mais bate-papo com Dantas, com Thaís Margarida. Até já. Estamos de volta, segundo bloco do bate-papo com Dantas, hoje com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade do Guarujá, Thaís Margarida. Thaís, eu queria falar um pouco agora a respeito da sua relação com o município do Guarujá, né? Sua família é toda do Guarujá? Toda do Guarujá. Meus avós vieram de Portugal, meus avós maternos, fugidos da guerra em 45, antes de 45, se instalaram no Guarujá, vieram de navio, pararam no Porto de Santos, mas se instalaram no Guarujá. E lá a família Margarido começou a se desenvolver. Então, minha mãe... Qual bairro, Thaís? Ali perto da Ademar de Barros mesmo, Santa Rosa, Santo Antônio, naquela época ali era só Bananal, Avenida Ademar de Barros também. Então, naquela região que a família se instalou. Meus avós vieram, pegaram um trecho de terra, meio como se fossem grileiros, cercaram e começaram a montar um chalé de madeira. Naquela época, se você buscar as fotos antigas, eram chalés. E lá eles ficaram, ali meu avô começou a exportar banana para os irmãos dele em Portugal, mandava para lá porque é uma fruta tropical e na Europa era muito cara a banana por conta do clima, do frio. Isso é o que a minha mãe sempre contou, meus tios. E aí a minha mãe já nasceu, minha mãe veio na barriga da minha avó, já nasceu no Brasil, meus tios, alguns nasceram aqui, só o meu tio mais velho que tinha nascido em Portugal, veio pequeno para cá. E aí a família Margarido, foram 8 casal, né? Meu avô Manuel Margarido, minha avó Maria de Lourdes Oliveira Margarido, tiveram 8 filhos e os 8 filhos ficaram realmente pelo Guarujá. Aí o meu avô trouxe 2 irmãos mais novos de Portugal, aí um tio meu se instalou em São Paulo e o outro no interior. Então, como o sobrenome é diferente, Margarido, quando você ouve um Margarido, você pode ter certeza que tem algum parentesco. Parente da Thaís. É parente. Eu lembro que tinha um advogado na COSIPA que uma vez entrou em contato comigo e a gente foi descobrir na árvore genealógica que realmente ele tinha parentesco, ele era filho, ele era meio que sobrinho neto do meu avô, então a gente era primo, enfim. Então, assim, ali a gente se desenvolveu,
Por isso desse amor com a cidade do Guarujá, eu amo, por isso ainda estou lá, não desisto. Essa é a minha ligação. E hoje crio as minhas filhas lá, são felizes no Guarujá, eu digo que eu não vou desistir jamais da cidade. Enquanto eu tiver forças e puder, eu lutarei pelo resgate da cidade, da população que lá vive, uma população que ama, que tem orgulho e que trabalha. Tem uma lembrança assim, de infância que tu fala, nossa, eu lembro isso aqui, me lembra Guarujá, tá no sonho, me arrepia. Temporada de verão, né? Guarujá é uma cidade de veraneio. Então imagina, eu sou filha de um zelador de prédio. Então para mim a alegria quando chegava o mês de novembro era saber que meus amiguinhos de São Paulo iam descer. Então eles vinham para ficar nos apartamentos e eu brincava com os filhos dos condôminos. Então era a temporada de verão, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro eram os meses de alegria. Depois passava, eles iam embora, minhas outras amiguinhas eram as filhas de outros zeladores da mesma rua onde a gente morava. Então Guarujá é sinônimo de veraneio, mas hoje a cidade se desenvolveu tanto que ela se tornou uma cidade turística, ou seja, tem que ter turismo o ano inteiro, e uma cidade que se desenvolveu para o lado portuário, que hoje é o desafio, que é fazer com que realmente a margem esquerda do porto faça Guarujá se desenvolver economicamente por uma outra vertente, não só com veraneio. Já que você citou Porto, vamos então com o assunto de Porto, margem esquerda do Porto de Santos, boa parte da margem é do lado do município do Guarujá, na ilha de Santa Amaro. Como é que está o desenvolvimento, como está o trabalho de expansão no Porto de Santos, na cidade do Guarujá, né? Sendo que algumas áreas da margem esquerda possuem comunidades. Como é que é esse trabalho para conversar com o pessoal que mora nessas comunidades, para que essas pessoas também têm oportunidade de atuar dentro do Porto para um desenvolvimento em conjunto? A comunidade, o município, o desenvolvimento do Porto, como você faz para agregar tudo isso? Tiago, eu sempre digo que é responsabilidade do poder público ofertar, fazer a oferta. Então é nossa responsabilidade dar a opção de escolha para as pessoas. Então qual é o nosso papel? O Porto de Santos, a produtividade dele é uma realidade. Hoje o porto, para ele continuar aumentando sua produtividade, ele precisa de espaço para armazenar carga. Então hoje os operadores portuários que estão no Porto Molhado, ou seja, nos berços de atracação, têm uma dificuldade muito grande porque chegam navios com contêineres ou com cargas, seja a granel, sólida, grão, soja, milho, enxofre, o que for. Essas cargas chegam e às vezes não dá o tempo dos caminhões chegarem para pegar, para levar para o seu destino, ou vice-versa, vem do interior de Mato Grosso, de Minas Gerais, com toda essa carga para ela ser escoada pelo Porto de Santos, mas não tem às vezes onde armazenar. E dependendo da commodity, ou seja, dependendo da carga, ela fica a critério, fica à mercê de intempéries do tempo, né? Então, choveu, por exemplo, enxofre, ele não pode tomar chuva. Então, todo esse processo acaba, às vezes, atravancando quando você não tem área para armazenar essa carga por 24 horas ou 48 horas, 1 ou 2 dias. E é isso uma realidade que só tem alternativa hoje que a gente vê com redução de mobilidade de tempo de deslocamento, o Guarujá. Uhum. Por quê? Porque na margem da Cônego Domênico Rangoni nós temos uma área toda ainda para ser desmatada, que é o que a gente chama de área retroportuária. Então toda essa área deve ser transformada em terminal retroportuário, que é para armazenar essa carga, para fazer com que os terminais portuários tenham mais produtividade, recebam e exportem muito mais. Então é uma grande tendência, e a nossa função é o quê? É desenvolver, que isso é uma meta do prefeito Farid Madi, que é o que ele pediu para que a gente trabalhe em cima disso, regularizar toda aquela área, que são cerca de 4 quilômetros, em distrito retroportuário, montar grandes condomínios logísticos, atrair os operadores, por que não as EPS, Zona de Processamento de Exportação também, que é atrair a indústria para cá, para que ela também tenha uma redução no custo de mobilidade. Por exemplo, a gente traz uma empresa de Franca de Manaus, vem para cá, sai da Zona Franca, se instala aqui, ela vai gastar muito menos para exportar o sapato. Você está do lado. Então a gente tem esse mecanismo de criar incentivos fiscais, de regularizar essa área, trazer esses investidores para cá e capacitar a mão de obra. Se você traz a indústria, você traz o operador portuário, você obrigatoriamente vai precisar da mão de obra para operar. Essas áreas são ali próximo a Vicente de Carvalho, ali na Cônego Domênico. Isso, que margeiam a Santos Dumont, exatamente. Uhum. A nossa margem esquerda do porto está aqui, a Cônego aqui. Perfeito. Outro local na região de Vicente de Carvalho que chama muita atenção, todo mundo está no noticiário, é o aeroporto metropolitano. Como é que está o andamento dessa obra? Quando é que teremos aviões decolando, pousando? É uma grande expectativa. Hoje, qual é a fase que a gente está? A gente está terminando, está no momento ainda
de construção do TPS, Terminal Provisório de Passageiros. Aí é a última etapa da fase 1, que é a de infraestrutura. Pista reformada, pista de taxiamento, terminal de passageiros. A fase 2 é o que a gente tem estudado, é a modelagem. Quem vai fazer a gestão do aeroporto? É a municipalidade? Não, a gente vai soltar uma PPP. A ideia é a gente soltar uma PPP, tem discutido isso muito com o prefeito, para que grupos que já fazem a gestão de aeroportos pequenos similares ao nosso do Guarujá, São José do Rio Preto, aeroporto de Jericoacoara, são similares, esses grupos pegarem a gestão do aeroporto para administrar. Então a meta é a gente trabalhar esse edital de chamamento público e soltar já no comecinho do ano que vem, quiçá no final desse ano. Ô Thaís, a pista tem um tamanho, né? 1,7 km, não é isso? Ela está preparada para receber certos tipos de aviões, mas não aviões a jato. Existe a perspectiva de que haja uma modelagem, um reforço na pista para que receba aviões de maior porte? Sim, a gente tem trabalhado isso. A gente recebeu um jato da aeronáutica recentemente e a gente sentiu a pressão. Então a ideia é preparar já todas as cabeceiras para a possibilidade de receber cercamento, toda a sinalização. Então a ideia é que isso já esteja no edital, para que a pessoa interessada em fazer a gestão também já invista na ampliação do aeroporto ou na preparação para receber o jato. Mas a gente já recebeu 2 jatos da aeronáutica que pousaram e decolaram numa boa. A gente teve só que assim, readequar a parte do cercamento, porque a cerca não aguentou o jato na hora da decolagem. Então a gente sentiu que vai precisar de um reforço do cercamento para quê? Para que não atinja a fauna nem a flora, porque o que tinha de cerca foi parar no mar, ali no canal. Então a gente viu que realmente a pressão é grande, mas dentro do escopo não estava previsto jatos, mas a gente já fez o teste com os jatos da aeronave, da aeronáutica. Túnel Santos Guarujá, como é que está o andamento disso? A gente sabe que é uma obra do governo do estado em parceria com o governo federal, mas é claro que tem o trabalho das prefeituras também, Guarujá e Santos atuando nessa execução dessa obra. Como é que está o andamento disso? Então, a PPP está a cargo do governo do estado, que já lançou o edital. Então, agora eles têm um estudo preliminar de como que vai ser a ligação seca. Na verdade, o edital conta muito como é que vai ser a parte imersa. E agora a gente vai começar a discutir com o possível vencedor da concessão para a construção dessa grande obra, a saída tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Guarujá. Então, a perspectiva é que realmente a gente vá sentar à mesa, concessionária, autoridade portuária, governo do estado de São Paulo e municipalidade para a gente discutir o impacto da obra e da saída desse túnel na cidade, para que a gente não atravanque toda a mobilidade que o Guarujá já está procurando se planejar. Legal. Expectativas para 2025, nós temos o campus do Instituto Federal chegando em Guarujá, é isso? Verdade, isso foi anunciado pelo nosso prefeito Farid Madi, está chegando uma FATEC, um instituto também, FATEC, Instituto Tecnológico. A ideia é que os cursos nessas 2 grandes instituições sejam cursos, boa parte deles, específicos para a área retroportuária e portuária, para que realmente toda essa gama portuária absorva essa mão de obra local nossa com qualificação. Então a perspectiva é muito grande, é você dar alternativa de educação, que é o caminho para os jovens da nossa cidade, saírem pelo menos, se não for atuar no Guarujá, que eles saiam capacitados para o mercado de trabalho em nível regional e, por que não, estadual. É um grande avanço. Eu não sei se você consegue resumir isso em poucas palavras, mas nesses quase 8 anos de gestão pública, tem alguma coisa que te chamou a atenção e que tu vai levar como ensinamento para a vida? Ai, Thiago, muitas. Muitas, no lado pessoal, no lado político, muitas coisas. Mas tem marcos que te fazem... Assim, é a 3ª prefeitura que eu trabalho. Eu comecei no Guarujá, depois eu tive uma passagem por Cubatão, tive uma passagem por Santos e voltei para o Guarujá. Eu acho que por onde eu passei, eu procurei plantar a primeira coisa, a semente do amor. Sem amor não existe nada. Ah, nossa, que demagogia. Não, não é demagogia. Tudo que você faz com amor, você faz em excelência. Quando você faz pro teu semelhante, isso é melhor ainda. Então eu acho que da mesma maneira, quando você tá na rua, você tá apresentando jornal e depois que você sai do estúdio, você recebe um recado, poxa, obrigada, você falou que eu queria falar, me senti representado por você. É esse teu sentimento de gratidão. É a mesma coisa eu poder hoje
fazer algumas coisas. Quando a gente reabriu Caminhos do Mar, em Cubatão, por exemplo, que estava fechado há 5 anos, eu saí de lá com as pessoas sendo gratas porque elas têm orgulho, cubatense tem orgulho de ser cubatense. E ele falava, é um absurdo a entrada não ser por Cubatão e ser por São Bernardo do Campo. Maior parte da Estrada Velha está dentro de Cubatão e não em São Bernardo. Então isso foi um marco. Foi a gente tirar do papel um trajeto cicloturístico, fazer as pessoas que vêm de bike, aqueles grupos que pedalam, que saem da estrada, da Rota Márcia Prado e caem dentro de Cubatão. Poxa, mostrar a natureza exuberante, propagar para o mundo a Lagoa Azul que não era oficializada, a gente ia oficializar. Então são marcos, isso foi em Cubatão. No Guarujá, foi o trabalho de resgate do proprietário do imóvel, do turismo classe A. Em Santos eu aprendi a fazer gestão governamental. Então hoje estou de volta no Guarujá com uma missão. Eu espero, no final dos 8 anos de mandato do prefeito Farid Madi, realmente ter contribuído, fazendo com que a área retroportuária esteja trabalhando a todo vapor, aquela área toda movimentada, caminhão indo, voltando, container, as pessoas empregadas, gastando em Vicente de Carvalho, ver o aeroporto, aviões decolando e pousando. E assim, eu acho que é o marco, é o legado que eu quero deixar na cidade onde eu nasci. Maravilha. Thaís, obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Eu conversei com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário da cidade do Guarujá, no Bate-Papo com Dantas desta segunda-feira, que volta na semana que vem, às 7 da noite, na tela da sua TV Cultura. Até mais, gente.